O tempo passou, e ainda carrego o arrependimento de não ter aprendido essas lições da vida mais cedo. Mesmo assim, quanto mais reflito sobre elas, mais percebo minha vida evoluir. E o mesmo pode acontecer com a sua, desde que escute com atenção. Sempre que você é afastado de algo que parecia ser bom para você, na verdade, você está sendo direcionado para algo melhor ainda. É essencial compreender que você não tem controle sobre tudo, nem sobre todos, mas pode dominar a si mesmo. E isso é um poder ainda maior. O simples fato de algo poder ter sido diferente não garante que teria sido melhor. Ao escrever a própria história, não permita que outra pessoa segure a caneta. Lembre-se, muitos dos melhores momentos da sua vida ainda nem começaram. Se algo te faz bem, continue, mesmo em silêncio. Reconheça o seu valor e jamais se coloque na posição de oferta, pois é assim que os outros passam a te enxergar. A transformação que você busca está justamente no esforço que você costuma evitar. Em muitos momentos, quando tudo parece escuro e você acredita que foi enterrado no fundo do poço, na verdade você está sendo preparado para crescer muito mais do que você possa imaginar. Quando toma consciência do seu valor, percebe o quanto aceitava pouco no passado. Uma das melhores decisões que tomei foi parar de explicar minha vida para os outros. Antes de falar, escute. Antes de reagir, reflita. Antes de gastar, produza. Antes de você pensar em desistir, tente mais uma vez. Nem todos vão gostar de você, principalmente quando te veem como concorrência. Confie na sua intuição, pois ela enxerga coisas que a razão muitas vezes ignora. Conduza a sua vida pela mente, não pelo impulso. Toda decisão errada que tomamos teve mais emoção do que lógica envolvida, como confiança excessiva, traições, vícios, perda de energia, muito estresse, queda de cabelo, pensamentos repetitivos, tristeza profunda. Aprender a dizer não é essencial. A vingança destrói quem a alimenta. Observar desenvolve sabedoria. Perdoar traz cura. Soltar o que pesa gera paz interior. Entenda que você não pode obrigar ninguém a te amar. Amor não é algo que se exige. O verdadeiro sentimento flui de forma natural, indo e voltando. Não desperdice seu tempo com o que não é real. Use seu dinheiro para comprar aquilo que o dinheiro alcança. Use seu tempo para viver experiências que dinheiro nenhum compra. A vida não se torna mais fácil ou mais tolerante. Nós é que nos tornamos mais fortes e resilientes. O tempo passa rápido demais. Sempre seja muito grato a Deus, pois as coisas podem piorar com a reclamação ou ingratidão. É bom viver bem, como se o amanhã não estivesse garantido. Faça o que você ama, e o retorno financeiro será consequência. Se envolver em relações passageiras, que se resumem somente ao prazer físico, não leva a lugar algum. Reconheça o seu valor, e nunca se coloque em situações humilhantes. Nem se trate como algo em liquidação, pois é exatamente assim que os outros passarão a te enxergar. Se um problema tem solução, reclamar não faz sentido. Se não tem, reclamar também não resolve nada. Quando o caminho à sua frente parece simples demais, é provável que você esteja seguindo o trajeto de outra pessoa. Uma vida reservada costuma ser mais leve e feliz. Em muitos momentos, o silêncio é a melhor escolha. Não diga sim para tudo apenas para agradar os outros. Antes de assumir compromissos, consulte a si mesmo. Cada ser humano possui 3 versões de si. A primeira é aquela apresentada ao mundo e aos desconhecidos. A segunda é a que mostramos à família, parceiros e amigos próximos. E a terceira é a que revelamos apenas a nós mesmos. Manter um nível saudável de cautela em relação às pessoas é necessário, pois as intenções raramente são totalmente claras, mesmo quando verbalizadas. Você não é louco, apenas tem discernimento. A vida não se trata de receber cartas perfeitas, mas de saber jogar bem, mesmo quando a mão é desfavorável. Milhares de velas podem ser acesas a partir de uma única chama, sem que ela se apague. Da mesma forma, a felicidade não diminui
quando é compartilhada. No início, muitas escolhas afetivas são feitas pela aparência, até que se compreenda que filhos não são formados pela estética, mas pelos valores transmitidos. Se você acredita que o mundo será justo com você apenas porque você é justo, está se enganando. Isso é como esperar que um leão não ataque só porque você nunca o atacou. Aprenda a dizer não e sustentar essa decisão. O ressentimento funciona como ingerir veneno, esperando que ele prejudique seus inimigos. Dinheiro pode ser recuperado e a falta de uma renda fixa não representa o fim da sua história. Lembre que sempre existe outra saída. Muitas pessoas desejam que você vá bem, mas não melhor do que elas. A influência do círculo social é real. Para entender quem alguém realmente é, observe as 5 pessoas com quem ela mais conversa e convive. Se você quer abandonar um hábito, não diga a si mesmo que essa é a última vez. Diga que esta é a primeira vez que você escolhe não repetir o erro. Cuidado com gastos pequenos e constantes, pois um vazamento mínimo pode causar grandes prejuízos. Nunca compare sua trajetória com a de outras pessoas. O que parece sucesso pode esconder dificuldades que você jamais verá. Se alguém não conquistou o que você deseja, não trate suas opiniões como verdade absoluta. Não existe desperdício maior de tempo do que justificar suas decisões para quem vive uma realidade que você não quer para si. Mantenha distância de pessoas tolas, menos a falta de inteligência emocional é contagiosa. Nem tudo neste mundo precisa ser absorvido por você. Muitas coisas simplesmente não dizem respeito à sua vida. Concentre sua energia apenas no que realmente te afeta, e perceberá rapidamente como isso traz mais leveza e felicidade. O seu valor não depende da incapacidade de outra pessoa enxergar o seu potencial. Uma vida que realmente vale a pena só pode ser compreendida olhando para trás, mas precisa ser vivida seguindo em frente. Não ignore problemas que você consegue enxergar de longe. Essa capacidade de antecipação é um dom e não deve ser desperdiçada. Quem aprende a rir de si mesmo nunca fica sem motivo para sorrir. Tomar decisões exige tempo, assim como um café precisa esfriar antes de ser bebido. Não avalie seus dias apenas pelos resultados imediatos, mas pelas sementes que você planta. Cada fracasso carrega a experiência necessária para fazer melhor na próxima tentativa. Observe com atenção quem afirma te amar, pois muitas vezes essas pessoas apenas se aproveitam da sua confiança. Confie em si mesmo e no seu instinto ao tomar decisões. Muitas pessoas sacrificam a saúde para conquistar dinheiro e depois gastam todo o dinheiro tentando recuperar a saúde. Aqueles que dizem que você não consegue, geralmente têm medo de que você consiga. Seja cuidadoso ao escolher suas amizades. É melhor ter poucos amigos verdadeiros do que muitos sem valor real. Você não precisa se sentir bem o tempo todo para continuar. Basta continuar assim mesmo. O sentimento passa, mas você permanece. Reduza suas expectativas. Esperar demais de si mesmo e dos outros leva à frustração constante. Quanto menor o seu círculo social, menores tendem a ser seus problemas, pois cada pessoa já carrega suas próprias dificuldades. Hoje você é a pessoa mais velha que já foi e a mais jovem que jamais voltará a ser. Tudo o que começa movido pela raiva termina em arrependimento. Não se sacrifique para proteger os outros da vergonha. O único erro verdadeiro é aquele do qual nada se aprende. O sucesso não é apenas talento. Ele é resultado, em grande parte, de consistência e disciplina. Aprenda a ser autossuficiente, pois a dependência cobra um preço alto no futuro. A maioria das pessoas permanece estagnada porque se apega demais ao que já conhece. Essas coisas se tornam âncoras que as impedem de avançar. Um navio está seguro no porto, mas não foi para isso que ele foi construído. Saiba que nem todos querem te ver vencer. Alguns, inclusive, torcem pelo seu fracasso. Não tenha medo da sua sombra. Ela apenas indica que existe luz por perto. Pare de se preocupar excessivamente com o que os outros pensam sobre você. No fim das contas, quem realmente se importa? Quando você ri, as pessoas riem com você. Quando você chora,
geralmente chora sozinho. Tentar agradar a todos quase sempre termina em frustração. Seja você mesmo. Todas as outras versões já existem. É possível fazer tudo certo e ainda assim perder. Isso não é fraqueza. É parte da vida. Não revele todos os seus pensamentos ou planos. Nem todos merecem acesso ao que você carrega. Não se prenda ao passado, nem a arrependimentos. A felicidade não é algo que se persegue, mas algo que surge quando se mantém uma atitude positiva. Pare de tentar fazer com que todos gostem de você. Ter opositores faz parte do caminho. Críticas fazem parte do crescimento. Cair é inevitável. Levantar é aprendizado. Você não é resultado das circunstâncias, mas das decisões que toma diante delas. Nenhuma conquista compensa o fracasso em abandonar a si mesmo. O fato de você não gostar do capítulo atual não significa que o próximo será igual. Quanto mais gratidão você cultiva, mais motivos encontra para agradecer. Às vezes, aquilo que quebra o seu coração é exatamente o que vai te curar. Em muitos relacionamentos, quem se importa menos acaba tendo mais poder. O grande problema é acreditar que sempre haverá tempo. O aprendizado pode ser amargo no começo, mas seus frutos são doces. Solidão verdadeira não é ausência de pessoas, mas ausência de conexões reais. Busque relações significativas, não apenas companhia. Se for falar, que suas palavras sejam melhores do que o silêncio. Nem todo pensamento merece sua atenção só porque passou pela sua mente. Pare de contar tudo para as pessoas. A maioria não se importa, e algumas se alegram em silêncio com o seu fracasso. Se você tem algo que te incomoda, mude. Se não está sob seu controle, aceite e ajuste sua postura. Essa é a única coisa que você pode controlar. Cada pessoa está em sua própria jornada. Foque na sua. Muitas vezes você não percebe o quanto evoluiu, porque está sempre comparando onde está com onde ainda quer chegar. Dentro de cada pessoa, existem duas forças em conflito. A que vence é aquela que você alimenta. A solidão muitas vezes é o preço do crescimento. Aceite os julgamentos, pois você será julgado de qualquer forma. Não viva para impressionar os outros. Comparar-se com os outros rouba sua paz. Concentre-se no seu caminho. Nunca seja tão gentil a ponto de se tornar ingênuo, nem tão inteligente a ponto de perder a empatia. A sorte surge quando a preparação encontra a oportunidade. Reclamar, chorar ou viver de arrependimentos não te levará a lugar algum. Os desafios não existem para te destruir, mas para revelar quem você realmente é. Nunca sacrifique seu progresso por alguém que talvez não fizesse o mesmo por você. Não compare sua vida com a dos outros. Você não conhece a caminhada deles. As pessoas podem esquecer o que você disse ou fez, mas nunca esquecem como você as fez sentir. Quanto mais você se valoriza, menos depende da validação externa. E se você deseja oferecer aos outros o que nunca teve, precisará fazer hoje o que nunca fez. Você aprendeu a se afastar de pessoas que fazem você sentir mal. Não existe solidão pior do que estar acompanhado de alguém que não te faz bem. Registre os momentos difíceis como algo passageiro e grave. Profundamente os momentos bons. Seja uma pessoa gentil, mas nunca permita que abusem de você. O mundo não recompensa potencial. Ele responde ao que você já entrega. Nem sempre você controla o primeiro pensamento que surge, mas é totalmente responsável pelo segundo. Quem tem um motivo forte consegue suportar quase qualquer desafio da vida. Ainda assim, jamais subestime o impacto da ignorância humana. Vocês acreditam que precisam esperar, mas o mais importante é começar. Conhecimento é saber que o tomate é uma fruta. Sabedoria é entender que ele não pertence a uma salada de frutas. As dificuldades não definem quem você é. Elas apenas revelam. Em certas situações, não alcançar o que se deseja acaba sendo uma bênção disfarçada. É melhor ser rejeitado por ser verdadeiro do que aceito vivendo uma mentira. Cuidado com o que você diz quando
está feliz demais. A sabedoria também exige cautela. Os mortos costumam receber mais flores que os vivos, porque o arrependimento pesa mais do que a gratidão. Um objetivo nada mais é do que um sonho com prazo definido. Orgulhe-se de ter sobrevivido aos dias em que pensou que não conseguiria. A indiferença é um ladrão silencioso. Ela tira tudo e não devolve nada. Grandes conquistas podem nascer de pequenas atitudes consistentes. Ao refletir sobre a vida, lembre-se de que nenhuma culpa muda o passado e nenhuma ansiedade transforma o futuro. Ninguém vai viver sua vida por você. Ela é responsabilidade exclusivamente sua. Assumir responsabilidade é essencial para o crescimento pessoal, pois a mente costuma desistir antes do corpo. O corpo não adia o que pode ser feito hoje. Nem todos vão gostar de você, e tentar agradar a todos é a forma mais rápida de destruir a própria vida. Errar tentando é sinal de que você está em movimento. Não se desgaste tentando impressionar quem já está quebrado por dentro. Ao acordar, lembre-se das promessas que fez a si mesmo. As pessoas pensam muito menos em você do que você imagina. Se você tem mais de 3 prioridades, provavelmente não tem nenhuma. Nada cresce sem antes tocar o chão. Faça as pazes com o passado, para que ele não sabote o seu presente. Nem tudo precisa ser entendido agora. Muitas respostas vêm com o tempo. Ser uma boa pessoa não garante tratamento justo do mundo. Mares calmos não formam marinheiros experientes. Nunca coloque uma única pessoa como centro absoluto da sua felicidade. Quando ela se vai, você não pode ficar vazio. Você merece equilíbrio, carreira, amor, família e paz. A vida não depende de ninguém. Até a própria sombra desaparece na escuridão. O ego, quando bem utilizado, pode impulsionar objetivos, mas jamais deve assumir o controle. O sucesso costuma ser um caminho solitário, e aprender a lidar com perdas faz parte dele. Se você parar de enxergar o mundo apenas pelo que gosta ou não gosta, e passar a vê-lo como ele é, encontrará mais clareza e paz. A juventude é feliz, porque enxerga beleza. Quem perde essa visão, dificilmente a recupera. A única comparação válida é com quem você foi ontem. Sempre haverá alguém melhor em alguma coisa. Aceite isso e aprenda. A morte não nos assusta porque, enquanto estamos aqui, ela não está. E quando chega, já não estamos mais. Na vida, você pode assistir, agir ou se perguntar depois o que deu errado. Foque no presente. Nenhum trabalho digno é pequeno demais. Trabalhe em silêncio e deixe seus resultados falarem. Cada queda traz aprendizado, e o passo mais importante é sempre o próximo. Você pode ser o melhor de todos, e ainda assim, algumas pessoas não gostarão de você. Isso não é um problema seu. Existem 2 formas de viver: como se nada fosse especial, ou como se tudo fosse um milagre. Manter o espírito curioso da infância é o segredo para não perder o entusiasmo. Nada realmente valioso vem fácil. A paixão pode impulsionar, mas não resolve tudo. Fantasias não constroem realidades. Observe a vida dos outros apenas para garantir que eles tenham o suficiente, não para se comparar. Andar devagar não é problema. Ficar parado é. O que não lhe é dado, você precisa buscar. O que importa não é o que acontece com você, mas o que você faz com isso. Não importa o quão correto você seja, sempre haverá quem fale mal. A vida é injusta. Reclamar não muda isso. Seja resiliente e extraia o melhor do que tem. O sábio aprende com os erros alheios. O tolo insiste apenas nos próprios. Viva a vida como ela é, sem criar expectativas irreais. Quando você muda a sua forma de ver o mundo muda diante de você. Trabalhar apenas pelos sonhos dos outros pode custar os seus. Vivemos tempos em que o supérfluo virou necessidade. A bondade é uma linguagem que todos compreendem, mesmo sem palavras. Palavras ditas com raiva raramente refletem a verdade, mas quase sempre geram arrependimento. Perdoar pessoas irritadas é um ato de maturidade. Somos resultado da nossa própria natureza e escolhas. Se você está constantemente infeliz, talvez precise rever o caminho que está seguindo. Valorize os prazeres simples. Neles mora a verdadeira alegria.
Viva como uma exclamação, não como um ponto final. As pessoas podem esquecer o que você fez, mas jamais esquecerão como você as fez sentir. Suas maiores aliadas são aquelas que te amam de verdade. Ninguém pode te fazer sentir inferior sem a sua permissão. Mudar não significa negar o passado, mas reconhecer que você fez o melhor que podia naquele momento. Guardar rancor só prejudica quem o carrega. Quem não muda de opinião não evolui. Você se torna aquilo que pratica, não o que promete. Pessoas íntegras não precisam de leis para agir corretamente. Pessoas desonestas sempre encontrarão brechas. Você não é o que aconteceu com você, é o que escolheu se tornar. A admiração sincera dissolve muitos medos e preocupações. Cultive boas qualidades em si mesmo e siga em frente com consciência e coragem. Isso quase nunca acontece da forma como imaginamos. Não perca tempo correndo atrás de mulheres. Foque no seu crescimento, nos seus valores e em construir relações saudáveis. Quando você pratica a gentileza verdadeira, a pessoa certa acaba surgindo naturalmente, no tempo certo, sem perseguição. A busca desesperada enfraquece a mente, especialmente quando a vida se torna confortável demais. O excesso de conforto costuma trazer novos problemas. Pensar demais, confiar demais e falar além do necessário. Ame com maturidade. Escute mais do que fala, pois muitas lições chegam quando você aprende a ouvir. Quando o destino te entregar limões, mantenha o silêncio e faça a sua limonada. O mundo nem sempre é justo ou interessante, mas nada grandioso foi conquistado sem riscos. Momentos difíceis passam, pessoas fortes permanecem. Há despedidas que acontecem sem aviso, e só percebemos o valor de um momento quando ele vira lembrança. Guardar mágoa é como beber veneno, esperando que o outro sofra. Em algum ponto da vida, todos chegam a uma encruzilhada onde precisam deixar o passado para trás e criar um novo futuro. O verdadeiro erro é se apegar ao que já acabou. Muitas histórias que contamos a nós mesmos são ilusões confortáveis. Problemas não se resolvem com o mesmo pensamento que os criou. Uma amizade construída sobre valores é mais sólida do que negócios baseados apenas em interesse. Quando você dedica tempo a alguém, está entregando algo da sua própria vida, menos algo que não volta. É irreal esperar que todos correspondam da mesma forma. Você atrai aquilo que reflete. Quem deseja pessoas melhores precisa se tornar melhor primeiro. Conviver com pessoas mais velhas é um privilégio, pois a experiência delas é valiosa. Preserve sua vida pessoal, círculos pequenos e paz mental. Mantenha a cabeça erguida e encare o mundo de frente. Trate as pessoas como elas te tratam, sem culpa. Existem regras simples para a felicidade. Algo para fazer, alguém para amar e algo pelo qual esperar. A vida entrega ingredientes aleatórios, nem sempre na ordem certa, e cabe a você insistir até a limonada ficar pronta. Você pode escolher ser negativo ou positivo. Muitas pessoas cruzam seu caminho, mas poucas realmente deixam marca. Quem luta pode perder. Quem não luta já perdeu. A natureza nos deu 2 ouvidos e uma boca para ouvir mais do que falar. Respire fundo nos dias ruins. Não é uma vida ruim, apenas um dia difícil. As pessoas esquecem ações, mas nunca esquecem como você as fez sentir. O primeiro passo para mudar é decidir que você não aceita mais ficar onde está. O caráter verdadeiro se revela quando ninguém está observando. Se muito te foi dado, muito será exigido. Não adie para algum dia. Diga e faça agora. Decepções e corações partidos fazem parte do caminho. Pequenos atos de generosidade têm o poder de transformar vidas. A vida é como um ringue. Perder não é cair, é se recusar a levantar. O tempo é o recurso mais valioso que existe. Não há devolução. Paciência exige desapego emocional dos resultados. As pessoas mudam. Até amigos próximos podem se tornar estranhos. Sonhos podem se realizar, mas pesadelos também nascem dos sonhos mal compreendidos. Toda jornada começa com um passo. Para ter empatia,
É preciso enxergar o mundo pelos olhos do outro. Há muitas lições na derrota e poucas na vitória. Não perca tempo discutindo o que um bom homem deveria ser. Seja um. Tome boas decisões, mesmo quando estiver com dor. Nunca permita que alguém te faça sentir indigno do que você merece. Você precisa fazer o que é certo para você, mesmo que desagrade. Alguns, raiva não ensina. Reflexão sim. A história mostra que não aprender com erros do passado gera novas tragédias. Aprenda habilidades simples e úteis para a vida. Muitos pensamentos sobre o futuro são ilusões. Não é possível atravessar o oceano sem perder a terra de vista. Não adie a alegria esperando o amanhã. O começo é sempre a parte mais difícil. Respire fundo. É só um dia ruim, não uma vida ruim. As coisas melhoram com o tempo. Memórias não podem ser apagadas, apenas compreendidas. A forma como você trata os outros revela quem você é. Nem todos irão com você até o futuro. Alguns apenas passam para ensinar lições. Diamantes nascem sob pressão. Use a solidão para se conhecer melhor. Ser confiável não é esconder vulnerabilidade, é saber lidar com ela. Controle sua vida financeira, ou ela controlará você. Das suas fragilidades nasce sua força. Você não pode ter tudo o que deseja. Antes de falar, pergunte-se: é verdade? É necessário? É útil? O tempo não espera ninguém. Um momento de paciência evita milhares de arrependimentos. Nunca tolere desrespeito. Crie um plano e siga-o. Não é possível começar um novo capítulo relendo o anterior. As melhores vistas vêm depois das subidas mais difíceis. A coragem nem sempre grita. Às vezes sussurra. Rir é um remédio poderoso para a alma. Pague suas dívidas e evite problemas futuros. A melhor vingança é viver bem. Quanto mais você dá, mais recebe. Não conte tudo a todos. Cada pessoa entra na sua vida por um motivo. Seu passado não foi um erro se houve aprendizado. Ideias nascem no silêncio. Dizer muito com poucas palavras é sabedoria. Depender de uma única fonte de renda é arriscado. Um navio está seguro no porto, mas não foi feito para ficar ali. Ninguém é livre sem domínio próprio. Responsabilize-se pelas suas escolhas. Isso é maturidade. Errar é humano. Insistir no erro é escolha. Dias difíceis constroem mais do que dias fáceis. Honestidade sem gentileza é crueldade. Gentileza sem verdade é ilusão. A vida é 10% o que acontece e 90% como você reage. Não existe mente negativa com vida positiva. O prazer mais refinado é fazer o bem. Não permita que o passado escureça o futuro. Até pequenas mentiras podem destruir grandes confianças. Confie, seja generoso e haja mais do que fale. A preparação encontra a oportunidade. Melhor parecer tolo em silêncio do que provar ignorância falando. A raiva corrói mais quem aguarda do que quem a recebe. Encare dias ruins com boa atitude. A dúvida mata mais sonhos que o fracasso. Celebre pequenas vitórias. Você já sobreviveu a muito e continuará sobrevivendo. Discussões devem buscar entendimento, não vitória. Reconhecer um problema já é metade da solução. A dor não se justifica só porque você investiu tempo nela. No fim, tudo se resume a escolher viver ou apenas existir. Mudar é a alternativa mais barata. Conhecer a si mesmo é o começo da sabedoria. Não se apaixone por lembranças. Viva o presente. Às vezes, a solidão é o preço do crescimento. Invista em si mesmo sem hesitar. Fazer uma escolha é mais importante do que qual escolha fazer. Quem te traz paz merece prioridade. A paciência é uma força silenciosa. A aprovação dos outros não define quem você é. Quanto mais difícil o passado, mais promissor pode ser o futuro. Aprenda a descansar, não a desistir. Expectativas irreais geram frustrações reais. O progresso vem da ação. A vida não fica fácil, mas fica melhor. Vivemos mais intensamente quando estamos ocupados vivendo. Não crie expectativas e evite decepções.
Seja ousado, limpe o que está sob seus próprios pés. Aceite críticas, mas não perca sua essência. Você não pode mudar o passado, mas pode moldar o futuro, aprendendo com ele. Quando você para de perseguir o que é errado, o certo encontra você. Nenhuma lição desaparece antes de ser aprendida. Aprenda a dizer não. A raiva é uma vingança contra si mesmo. A experiência dolorosa ensina como nenhuma outra. Tenha paciência. As melhores coisas levam tempo. A vida muitas vezes surge como uma chance única e inesperada. Aproveite cada momento, seja uma pessoa bondosa, mas nunca permita que abusem da sua generosidade. A natureza ensina que nada valioso surge sem constância. A vaidade e a opinião alheia têm pouco valor. O que realmente importa é como você se enxerga. Em vez de expor suas fragilidades, busque evoluir e se destacar. Para aceitar quem você é, não rejeite as experiências que viveu, pois foram elas que o moldaram. Em muitos momentos, estar só é melhor do que estar mal acompanhado. Você só descobre sua verdadeira força quando ser forte se torna a única alternativa. Se não houver paz interior, não haverá felicidade em lugar algum. Nos relacionamentos, é mais sábio acender uma luz do que alimentar conflitos. No escuro, as pessoas geralmente agem movidas pelo medo ou pelo interesse próprio. Assim como a água vence a pedra, não pela força, mas pela persistência. Confie na sua intuição. Muitas vezes, ela evita grandes erros. A ignorância está em permanecer igual. Primeiro aprenda, depois ensine. Com o tempo, percebemos que o peso mais difícil de carregar são nossas próprias expectativas. Não existem atalhos para destinos que realmente valem a pena. Não permita que suas limitações impeçam aquilo que você é capaz de fazer. A autoconfiança nasce quando você enfrenta seus próprios medos. Ninguém no mundo defenderá você como seus pais. Esteja presente enquanto eles estão aqui. Estar sozinho não é o mesmo que sentir solidão. Não revele demais sobre si. Nem todos merecem acesso à sua história. Para conviver com quem você não gosta, não é preciso ser extraordinário, apenas maduro. Começar é importante, mas a excelência vem da constância. Tenha paciência. O tempo passa rápido. E quando você percebe, os anos voam. Nunca dispute com quem não tem nada a perder. Conhecimento só se torna poder quando é colocado em prática. Quem não tenta, já tem a resposta negativa. Não provoque o tempo. Tudo amadurece no momento certo. Seja indiferente tanto às críticas quanto aos elogios excessivos. Para liderar, às vezes é preciso caminhar contra a multidão. Trate seus pais como gostaria que seus filhos o tratassem no futuro. Trabalhe para viver, mas também trabalhe em si mesmo. Hábitos ruins são confortáveis no início, mas difíceis de abandonar. As pessoas mais fortes nem sempre são as mais visíveis, mas aquelas que vencem batalhas silenciosas. Uma boa noite de sono e uma risada sincera curam mais do que muitos remédios. Leve sua vida financeira a sério. O dinheiro protege contra muitas dificuldades. A solidão pode ser um caminho de reconexão interior. Não adianta crescer se você perde a capacidade de brincar. O verdadeiro mérito pertence a quem entra na arena, enfrenta a poeira, o suor e as falhas. Curiosamente, nos preocupamos mais com a opinião dos outros do que com a nossa própria. Seja gentil. Todos enfrentam batalhas invisíveis. O sucesso nasce mais dos fracassos do que das vitórias. Buscar resultados sem esforço é como tentar colher sem plantar. O perdão traz paz a quem perdoa, não a quem errou. A vida nem sempre oferece respostas claras. Às vezes é preciso improvisar. Quando você percebe que não é seus pensamentos, começa a despertar. Muitas maldades são apenas fruto da ignorância. Histórias inspiradoras nos ensinam que desafios existem para serem superados. O passado não serve como desculpa, mas como aprendizado. O sucesso não é definitivo, nem o fracasso fatal. O que importa é continuar. Não viva preso ao amanhã. Cada dia
já traz seus próprios desafios. Muitas vezes, mentimos para nós mesmos. Valorize o que você tem hoje, pois um dia, isso foi apenas um desejo. Culturas não são destruídas queimando livros, mas fazendo as pessoas pararem de ler. Pratique a autocompaixão. Errar faz parte de ser humano. Caminhe ao lado de pessoas que você admira. Quem você escolhe para conviver molda seu futuro. Evite viver de aparências e dívidas. A felicidade exige escolhas conscientes. Ninguém pensa tanto em você quanto você imagina. Pensar é um trabalho difícil, por isso poucos o fazem de verdade. Controle seu humor, ou ele controlará você. Para entender o mundo, às vezes é preciso se afastar dele. Amor verdadeiro não tem fim. É uma história feita de capítulos bons e ruins. Cuide da sua saúde, sem ela, nada tem valor. O que os outros pensam de você não é problema seu. Disciplina cria prioridade. Para vencer seus inimigos, primeiro, domine a si mesmo. Crianças aprendem mais pelo exemplo do que pelas palavras. Desprezo é sinal de perigo. Afaste-se de quem te diminui. Se quiser algo, haja, mas sem sacrificar seus valores. Ninguém está ocupado demais. Tudo é uma questão de prioridade. Valorize seu tempo. A dor de hoje será a força de amanhã. O tempo cura quase tudo. Seja seletivo com sua energia. Nem todos merecem acesso a você. Você não pode mudar o início, mas pode transformar o final. Coragem é essencial para conquistar algo. Tenha limites claros. Quanto menos coisas você possui, mais leve sua vida se torna. Algumas pessoas saem da sua vida porque a lição já foi aprendida. Prepare-se cedo. O tempo não perdoa despreparo. Generosidade é virtude, mas sem limites vira exploração. Não reaja com raiva. Palavras ditas no calor do momento não voltam. Observe as pessoas com calma. Não empreste dinheiro esperando retorno emocional. Não exponha seus problemas antes de resolvê-los. A mudança é a única constante. O sucesso não faz barulho. Trabalhe em silêncio. O esforço vence o talento quando o talento não se esforça. O tempo é precioso demais para ser desperdiçado. Palavras têm poder. Use-as com sabedoria. Viva como se fosse morrer amanhã. E aprenda como se fosse viver para sempre. A vida não é um problema a ser resolvido, mas uma experiência a ser vivida. Muitas preocupações nunca se concretizam. As coisas acontecem quando menos esperamos. Quanto mais você valoriza o que não controla, menos controle tem. Faça o que te orgulha. Um vencedor é alguém que nunca desistiu. Aceite, agradeça e siga em frente. Respeite a si mesmo e aos outros. O arrependimento não muda o passado. Algumas pessoas nunca admitirão o erro. Deixe-as ir. A vida passa rápido. Poupe. Cuide do presente e do futuro. Seus pensamentos moldam sua realidade. Dê o seu melhor e confie no processo. Seu instinto é um guia valioso. Concentre-se no que você pode controlar. A vida não é sobre se encontrar, mas sobre se construir. O que importa não é o que acontece, mas como você reage. Seja firme, mesmo quando tudo parece desmoronar. Ame enquanto há tempo. Cresça com a dor. Confie em si mesmo com sabedoria, não cegamente.